Olá pessoal, tudo bem? Que bom ter aqui você de novo conosco no podcast da FATD Consultoria. Para quem está chegando hoje, nós temos gravações semanais com convidados aqui na nossa empresa, aqui em Campinas, em que nós discutimos diversos temas voltados para as organizações, inclusive para as pessoas também que estão buscando aí sua colocação ou sua recolocação no mundo do trabalho. Hoje, mais um capítulo muito especial, um convidado muito especial que nós temos aqui na empresa. Nós vamos bater um papo com o Marcos. Então, Marcos, antes de mais nada, obrigado por aceitar aí o convite de estar aqui com a gente, viu? Opa, eu que agradeço. Seja bem-vindo mais uma vez aqui na FATD. Antes da gente começar esse bate-papo com o Marcos, eu queria ler um resuminho do currículo do Marcos para vocês saberem com quem que a gente vai conversar. Essa potência que está aqui com a gente hoje, hein? Ele é o Marcos Henrique de Souza Marmilli, 42 anos, formado em Tecnologia de Processamento de Dados pela FATEC, se formou lá em 2003. Tem um mestrado também em Educação Aplicada à Tecnologia, em 2009. É especialista em Arquitetura de Sistemas, empresário, dono da empresa Trival, que a gente vai conhecer um pouquinho hoje também, especializada em Tecnologia e Desenvolvimento de Ferramentas Digitais. Olha quanta coisa, hein, Marcos? Aqui poderia colocar já no mínimo uns 70 anos aí que daria para essa experiência aqui, né, Marcos? Conta pra gente um pouquinho, você é da área de tecnologia desde sempre, quando que chegou aí esse interesse, esse envolvimento com a área de tecnologia, Marcos? Legal, obrigado de novo, Felipe, pelo convite. Felipe, desde muito cedo, na verdade, desde pré-adolescente, eu já tive contato com o computador lá atrás, por mais que fosse, né, um tempo atrás. Na época lá atrás. Tive contato desde cedo com o computador, então já no ensino técnico, eu já fiz um técnico de processamento de dados na época, já engatei na graduação, e nisso acho que no próprio técnico eu já estava estagiando e me formei, né, na área de sistema. Uhum. E desde sempre atuei. Você chegou a pegar a época analógica, então. Aquela conexão de escada. Sim, eu trabalhei em um provedor que tinha aqueles modemzinhos, ficava na prateleirinha lá, e cada conexão era um modem, muito engraçado, como que pode... Exato, para quem está assistindo hoje, às vezes não vai nem lembrar disso, não vai nem saber do que nós estamos falando da internet de escada da época, né, Marcos? Era muito interessante porque... Se o provedor tivesse 100 assinantes e tivesse só 10 modems lá, eram 10 que iam usar a internet ao mesmo tempo. Caramba. O 11º ficava em fila, por isso que você ficava discando aquele barulhinho. E às vezes não fechava a conexão, porque precisava alguém cair. E aí quando eu vi aquilo, eu falei, gente, então, imagina o horário de pico, ficava todo mundo desesperado, tentando. Eu tenho uma memória afetiva muito bacana dessa época, Marcos, porque em casa a gente podia conectar na internet de sábado depois das 2 horas da tarde, que era o horário de bate-parar, e durante a semana depois da meia-noite. Só que era adolescente, cara. Não lembrava disso, era exatamente isso, era depois da meia-noite. E às vezes eu pegava alguma coisa, queria entrar no bate-papo de uma grande rede aí que tem, o telefone ficava ocupado porque não podia conectar na internet, que você perdia a linha de telefone, né? E meus pais brigavam, era uma coisa... Não, e quando você começava uma conversa e parava no meio, você ficava desesperado, não conseguia entrar no canal que você estava conversando. Baixar uma música de um dia pro outro, né? Nossa, isso vai revelando a idade, viu, pessoal? A Gabi aqui tá falando, o que é esses dois, né? Matusaléns aqui conversando. Vamos voltar pra realidade. Essa meninada que chega hoje, eles já chegam no ambiente digital. E aí, conforme eles chegam no ambiente digital, o mundo do trabalho também já é digital, né, Marcos? E hoje a Trival, vamos conversar falando aí sobre a Trival, especializada em tecnologia e desenvolvimento de ferramentas digitais. O que ela faz, Marcos? Até voltar um pouco o histórico para chegar na Trival. Então, lá atrás, eu fiquei em torno de 5 a 7 anos desenvolvendo sistemas para indústria. Foi uma experiência muito bacana. Eu acho que até foi a experiência que me deu a principal base em termos de negócio, de tecnologia, porque a gente desenvolveu sistemas para gestão de produção. Gestão, automação de máquina, coleta de informação de sensores, para manutenções preventivas, enfim. E até a gente estava falando um pouquinho antes da questão da internet das coisas e o quanto há 20 anos atrás a gente já tinha tecnologia e já era, não é que era um negócio arcaico, não, já era algo muito robusto no sentido de todo o maquinário ter uma porção de sensores, então a máquina, ela antes de parar, ela já dava sinais que a gente já conseguia antecipar, enfim. Então, aí eu trabalhei durante um bom tempo
trabalhei em mais de uma empresa, sempre em sistemas na área de gestão de produção, e depois eu fui para a área de desenvolvimento voltado mais para bilhetagem eletrônica, esses equipamentos que o pessoal usa em ônibus, que chega lá, passa o cartão, compra o crédito, ele faz a recarga, enfim, libera a catraca, metrô, enfim. E mais recentemente, nos últimos 3 anos, eu tenho também desenvolvido projetos relacionados à área de seguro. Interessante. Né? E aí que surge a Trival, que é justamente hoje a minha empresa de tecnologia, que eu direciono os esforços para desenvolvimento de ferramentas voltadas ao ecossistema de seguro, né? Todo, desde a integração com seguradoras, legal, com corretoras, enfim, insurtech, fintech, enfim. Aí vamos começar agora, porque agora eu brinco, né? Em português, né? Que a gente vai se perdendo. Não sei você aí de casa, mas quando entra nos termos da tecnologia, eu volto lá para minha quinta série e falo, ó, explica como se fosse para uma criança de 10 anos. A gente vê diversos conceitos aí que você apresentou, né? As fintechs, essa questão desses ecossistemas de inovação e tecnologia. Tem uma coisa interessante que eu até queria colocar como uma base aqui, para a gente poder até iniciar essa reflexão sobre o mundo do trabalho também. 2 termos que se usam muito, que é a criatividade e a inovação. Né? Então, a criatividade, logicamente que durante toda a história da humanidade nós tivemos muitas coisas criadas, né? Que surgem do zero e falam, olha, tive uma ideia, tudo bem. Alguns críticos dizem até que nada se cria, algumas coisas vêm sendo de uma ideia para outra, mas a criatividade é uma coisa. Quando a gente fala da inovação, por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui agora, batendo esse papo aqui na FATD, é uma inovação, porque é algo que nós já fazemos em nossos clientes, só que agora nós estamos expandindo essa troca de conhecimento. Quando a gente conceitua os termos, fica mais fácil até para a gente compreender onde nós estamos e para onde nós vamos, né? E quando você fala das fintechs, desses ecossistemas, o que são esses trabalhos, ou qual que é a diferença de uma para outra aí, Marcos? Quando a gente fala em mercado de seguro, existem falando no Brasil, isso vale até para o mundo, mas eu vou falar do mercado brasileiro. Perfeito. Então, quando a gente fala no mercado de seguros do Brasil, existem as seguradoras, tá? Que são as empresas que elas são reguladas pela SUSEP, que é uma autarquia federal. Perfeito. As seguradoras, por sua vez, elas criam junto à SUSEP produtos. O que é um produto de uma seguradora? Um seguro auto, um seguro de vida, um seguro de vida coletivo, um seguro residencial, responsabilidade civil e por aí vai. Né? Consórcios estão debaixo da SUSEP. Olha, eu não sabia dessa. Pois é. E, então, no mercado brasileiro você tem as seguradoras e você tem as corretoras, porque nenhuma seguradora no Brasil pode fazer a venda direta de algum produto para o cliente final. Então, no Brasil, por força de lei, sempre é um corretor que faz a venda. Então, quando você contrata um seguro, independente da seguradora, você está contratando de um corretor, mas esse produto é de uma seguradora. Mas, obrigatoriamente, você contrata, não importa se é um aplicativo de banco que você contrata esse produto, você está contratando de uma corretora. Seja o meu banco digital ali, quando ele me faz algumas propostas, então ele tem essa... Ele tem que ter uma corretora. Perfeito, tá? Perfeito. Dentro desse ecossistema você tem as fintechs, que são essas startups que desenvolvem ferramentas relacionadas ao mundo financeiro, e as insurtechs, o equivalente ao mundo financeiro, só que para o mundo do seguro. Perfeito. Né? São startups que muitas vezes desenvolvem APIs para integrar para um aplicativo, conseguir vender algum produto de uma seguradora, uma corretora, ter uma ferramenta para automação, enfim. Para quem está assistindo a gente aqui e fala assim, eu já ouvi falar muito sobre essas startups. Startups, mas o que são essas startups, Marcos? A ideia de startup é justamente você... criar uma ideia nova, lançar isso no mercado. Exato. Até do ponto de vista legal, existem os critérios para você enquadrar como startup, porque tem alguns benefícios. Mas basicamente a ideia de startup é realmente você estar criando algo, alguma ideia, algum produto, algum serviço que até então, né,
não existe no mercado. Essa tal da inovação, né? Então, por exemplo, existe uma empresa que já faz um determinado trabalho. Nós temos uma empresa muito famosa aqui no Brasil que faz a intermediação de restaurantes com o cliente final para fazer o transporte, vocês já sabem quem que é, mas que leva a comida até a sua casa, tal. Ela, no início, foi um boom, né? Em relação a ser uma startup, falando assim, olha, uma ideia nova, algo bacana, revolucionário. E aí veio uma cadência, né, de várias empresas também investindo nesse sentido. E aí, conforme a gente chega nas fintechs, que são essas operadoras financeiras e tudo mais, existe essa legislação que também responde por isso, e para ela fazer até chegar a me oferecer esse seguro de vida, então ela também se credencia como uma corretora, ela também faz esse papel. Ou ela está atrelada a alguma corretora. Ela pode estar atrelada a uma corretora. Exato. Perfeito. E aí, por trás desses trabalhos, a Trival, ela vem então fazendo essa união, essa junção de forças para poder chegar. E aí eu queria falar um pouquinho é um termo bem capitalista, mas eu acho que é necessário para a gente poder discutir. A gente fala da mão de obra, né? Mas existem profissionais que ali estão trabalhando para desenvolver esses sistemas. Você tem uma experiência interessante com prestação de serviços na área da tecnologia, né? Quando você estava ou está ainda trabalhando nessa linha, que desafios que você encontra ali? Hoje, como que são os profissionais da área de tecnologia? Ou quem está pensando em começar a trabalhar nessa área, como você começou alguns anos atrás, o que ele tem que se atentar? Qual que é o olhar que ele tem que ter? Tomar muito cuidado de não misturar as coisas. O que eu quero dizer? Não é porque você gosta muito de jogar videogame, que necessariamente você vai gostar de desenvolver jogos. Legal. E agora tem os cursos novos de desenvolvimento de jogos que eu acho maravilhosos. Então, muitas vezes eu percebo, que eu sempre trabalhei com formação do pessoal que começa realmente do zero, né? Percebo que às vezes há uma confusão por gostar de uma tecnologia, achar que vai ter alguma facilidade ali para... Não que não tenha que tentar, mas eu acho muito, muito válido uma pesquisa, uma consulta, você fala melhor do que eu, para realmente a questão de vocação, porque às vezes o jovem, ou seja quem for, gosta muito de jogar, e a verdade é que pode ter um talento ali para a área matemática, que não necessariamente é para desenvolvimento de jogo, e a área matemática é vastíssima, né, no campo de atuação. Então eu acho muito, muito válido quem tiver a oportunidade de fazer um teste vocacional para realmente, porque às vezes não perder um tempo no começo da carreira, né? E você encontrou, dentro desse serviço que você prestou, você encontrou muitos jovens que às vezes estavam frustrados, entraram, mas não era bem aquilo que queria? Não é a maioria, mas é um percentual relevante. É um percentual relevante porque, falando mais especificamente da parte de desenvolvimento, é um trabalho de aprendizado contínuo, de estresse contínuo, no sentido de assim, a todo momento resolver micro problemas que vão virando médio problema, que vão virando macro problemas. Então é um ambiente de pressão contínua então assim, é por isso que às vezes tem um choque, opa, e aí falou... Será que é isso mesmo? Era muito mais legal ficar jogando o jogo pronto, né? Fazer o jogo. Então eu conheço profissionais até que quando começam a desenvolver e tal, até se afastam um pouco, porque eles acabam meio que pegando um asco, sei lá, porque acaba conhecendo a coisa do outro lado, falando, o cara desenvolve o jogo, ele acaba perdendo um pouco o encanto que tem. Mas é isso, mas no geral... Você encontra ali uma parcela que... Mas é assim, e eu dou sempre um feedback, assim, sempre essa preocupação de... Sempre converso francamente, falo, olha... Não se iludam, se você começou, né, na área e não está se sentindo à vontade ali, não é que você tem que desistir no primeiro, mas avalie, porque às vezes não é tua praia mesmo, né? E porque muitas vezes porque o irmão faz, porque a área de tecnologia
É aquela história, todo mundo acha que é a galinha dos ovos de ouro. Exato, todo mundo quer ir pra área. Hoje é o que todo mundo quer fazer. O menino nasceu, todo mundo, a mãe já brinca, tá mexendo com o celular, esse vai fazer TI e vai ganhar muito dinheiro, né? Eu tenho até um amigo, um grande amigo, um irmão meu, quero mandar um abraço para ele, pro Salvador, que ele trabalha já há muitos anos, podemos dizer aí, no mínimo aí uns 20 anos também na área de tecnologia. E para mim ele é um cara muito inteligente na área, ele tem uma sabedoria para lidar com essa parte de programação, sistemas, e ele fala para mim justamente isso, ele fala, Felipe, se eu for pensar muito no meu trabalho, eu desisto, porque é uma pressão o tempo inteiro. E agora ele foi até para uma posição de gestão, tá com alguns desafios de lidar com a gestão de pessoas, porque não só trabalhar na área de sistemas, mas quando você tem que fazer a gestão das pessoas e dos processos, aí vira uma loucura, né, Marcos? Sim. É exatamente o meu caso. Muito cedo eu na tal do Y lá, eu fui sempre quando eu vi, eu já estava caindo em gestão, coordenação. Mas é isso, a pergunta sua é assim, mas é uma área, eu sou suspeito porque eu respiro essa área, então claro que se eu tivesse filhos, com certeza seria de muito grado meu que, poxa, que eles fossem para essa área, mas que ninguém se iluda, que é tão difícil como qualquer outra trabalho como qualquer outro não é trabalho. Bonitinha, não é muito mais ordinário do que bonitinha. Exato. E essa turma agora que está vindo para essa área de tecnologia, eu estou achando uma coisa muito interessante, que é uma realidade. Nós fazemos aqui na FATD a parte de recrutamento e seleção, processos seletivos, então algumas vagas na área de tecnologia não se fala mais nem no regime híbrido, é o home office, né? As pessoas, elas, não quero participar de um processo seletivo em que eu tenha que ir até a empresa. Isso também é uma realidade nos serviços que você tem prestado, nas empresas aí? É uma realidade. É uma realidade, inclusive, que, no meu ponto de vista, é 100% positiva. Porque tem uma característica. Claro que dentro da área de tecnologia, quando você fala a pessoal mais de infra, inevitavelmente eles estão mais ligados a presencial, a questão física mesmo da coisa. Mas todo o trabalho intelectual, e aí falando desde um programador, mesmo uma pessoa que escreve colunas para um jornal, enfim, esse trabalho que envolve uma reclusão, uma reflexão, uma introspecção, ajuda demais você estar realmente deslocado e ter o seu ambiente ali remoto, porque ali você prepara cada um prepara do seu jeito. Tem gente que é mesa bagunçada, então ele vai ter a mesa bagunçada e aquilo não vai machucar visualmente o outro, vai ter aquele que é certinho, né? Tudo organizadinho. Tenho certeza, inclusive por números, por produtividade, esse movimento do remoto para a nossa área espetacular, né? Essa coisa de você poder estar em outro país, estar em outro lugar, você conseguir trabalhar Eu lembro que no momento da pandemia, ali 2020, eu vi muitas pessoas saindo dos centros urbanos e procurando moradias em lugares mais afastados, no interior. Inclusive tinha um amigo aqui em Campinas, num condomínio, em que ele montou um escritório no condomínio dele, na casa dele, no terreno, na parte de trás, e ali ele falou, olha, daqui eu não saio mais, vai ser o meu ambiente de trabalho, é o meu posto de trabalho. Então ele presta serviços para outras empresas, mas lá ele tem toda a estrutura montada para poder trabalhar. É uma realidade que inclusive melhora a qualidade de vida, né, melhor. Teve um período de adaptação. Todo mundo foi comigo, foi com todo o pessoal que trabalha comigo. Teve um período de adaptação para a gente se acostumar, né? Porque com a pandemia foi forçado, né? Mas teve aquele baque de repente você tá ali num quarto sozinho, mas até porque você não está acorrentado ali, você não está impedido de marcar um café e outra, a vida social continua, né? Você não está numa jaula e é muito mais na hora que você tem que produzir focado, você realmente conseguir aquilo de forma muito mais tranquila do que às vezes estar num ambiente que eu trabalhei em ambientes com muita gente na mesma sala e veio uma época assim, daqueles ambientes abertos. Sim. Particularmente, aí pode ser perfil de profissional para profissional, mas eu sempre achei aquilo uma agressão para quem produz, né? Aí você via o pessoal, beleza, aquela sala cheia de gente, todo mundo aqui, ó, fone,
né, quase com um tapa-olho aqui para ver se conseguia focar, então quer dizer... Qualidade de vida zero, né? Então E é por isso, assim, logicamente, vão ter pessoas que vão olhar e falar assim, eu não concordo, mas vai ter pessoa que vai olhar e falar, exatamente, é o que eu estou vivendo, né? E toda inovação, todo processo de inovação, ele requer também um processo de adaptação. Quer queira, quer não, a gente encontra muitos espaços ainda precisando ser adaptados para receberem os profissionais. Sim. E alguns deles que já se programaram. São Paulo mesmo, a gente tem alguns hubs de tecnologia, alguns espaços de tecnologia que você percebe, olha, ele está estruturado, só que vazio. Então na madrugada você encontra alguém indo, porque fala, estou em casa, quero ficar aqui, leva o cachorro, o gato para poder conhecer o espaço de serviço. Eu vi até uma tecnologia interessante com um espaço de meditação e mindfulness dentro da empresa com fones de ouvido. Então, tem algumas coisas que são estruturadas, já preparadas para isso, né? Agora, Marcos, quando você monta ali a estrutura ou nos espaços que você verificou ali, né? Até para quem está começando, o que existe de alternativa? O que você já viu dentro da área de TI que você fala assim, olha, você poderia pensar, como você falou, né? Tem o pessoal de infra. O pessoal de infra vai trabalhar com cabeamento, a estruturação, é isso, servidores, enfim. E o que mais que nós temos? Segurança de rede. Segurança de rede. O que mais que nós temos aí dentro da área da tecnologia, assim, que você já viu e... Olha, falando da minha área que é de construção de sistema, basicamente a gente sempre fala, bem a grosso modo, do pessoal que a gente chama da área de negócios, que são aquelas pessoas que escutam, né, o que o cliente tem qual é a demanda, qual é a dor, qual é o desejo, transforma aquilo numa linguagem que a gente chama de requisito, né? Mapeia isso em requisito. Então, esse é um pessoal de negócio. Perfeito. Que não é um perfil geralmente de quem não pede, mas não é um perfil geralmente de quem programa, de quem escreve código. E aí você tem a parte de construção efetivamente, bem a grosso modo. Você vai ter metodologias que vão identificar alguns personagens aí, um Scrum Master, não sei o que, mas bem a grosso modo você vai ter o pessoal que, pensando como se fosse uma casa. Tá. Você vai ter aqueles que desenham a casa como ela tem que ser, meio que o arquiteto, e você vai ter os que constroem a casa, que é a equipe de desenvolvimento. Dentro dessa equipe de desenvolvimento, você vai ter um mais destacado para definir arquiteturas, de como as coisas vão ser feitas. Você vai ter aqueles que vão de fato construir, né? Vão ter aqueles que vão estar voltados mais para testar, mas está tudo dentro desse bolo de desenvolvimento. Perfeito. Você tem também nessa equipe de desenvolvimento aqueles que vão estar destacados para implantar. Eu tenho uma visão bem enxuta. Eu acredito sempre em equipes bem enxutas, que é um modelo até que várias empresas grandes estão adotando, que são assim, você ter uma equipe mais enxuta, mas ela meio que todo mundo joga em todas as posições. Então assim, o problema entra ali e sai ali. Não tem essa história de, porque a equipe aqui, porque o arquiteto falou para o engenheiro, mas o engenheiro falou que o arquiteto não falou, que aí o engenheiro não falou com o mestre de obra, não. Então você fecha a equipe ali, então ali entra uma demanda e ali sai um produto pronto. Então eu acredito muito nessa forma de trabalhar. Perfeito. Então, mas basicamente é isso. Você vai ter aqueles profissionais que têm uma facilidade de entender, conversar, né? De ter aquela paciência, de ouvir, de abstrair o cara, porque às vezes é muito complicado você às vezes tirar, né? Você fala, não, eu preciso de um sisteminha aqui que vai cadastrar não sei o que produto. Aí então você tem que te dar, se eu cadastro o produto, e aí, como que você vai precificar? Vai ter vigência de preço? Não tem? E aí depois que isso está mapeado, vai para a fábrica mesmo, que a gente chama, que ali ele se constrói, se implanta. Então, bem a grosso modo é isso. Perfeito. A gente vai ter, inclusive, um momento aqui que nós vamos falar sobre as metodologias ágeis. Então, acompanhe os próximos episódios aqui do nosso podcast, que a gente vai falar só sobre as metodologias ágeis, que até você citou o Scrum e tal, então a gente vai conversar também, que é uma troca interessante. Até por falar em metodologias ágeis, a gente está no mundo ágil, as pessoas estão discutindo agora diversas coisas envolvendo a inclusão da tecnologia nas soluções de ponta. E até antes da gente começar, eu falei para o Marco, eu gosto muito da internet das coisas, né? Sim. A gente citou um pouquinho. Você poderia dar um preâmbulo, pelo menos para as pessoas entenderem o que é a internet das coisas, o que ela faz e como que ela está hoje em dia, Marco? Sim. Bom, vou até começar com um exemplo que eu particularmente gosto muito, que são as cidades inteligentes. O que é uma cidade inteligente? Aí London já é assim, Londres, né?
Tóquio, enfim, Singapura. Tem uma série de cidades que, assim, cada cidade, inclusive, tem vários recursos, mas o exemplo de uma aplicação. Se você precisa que Você imagina que você tem uma cidade com a inteligência das coisas, uma cidade inteligente, né? Você precisa que uma ambulância saia de um determinado ponto da cidade e chegue em 3 minutos em outro ponto. Certo. Você tem todos os semáforos interligados, você tem sensores nas ruas para ver trânsito e você consegue abrir e fechar semáforo para que aquela ambulância, você tem também um sensor na ambulância, você tem lá um dispositivo, de modo que conforme a ambulância vai chegando, alguém dá um comando e fala, olha, essa ambulância precisa ter prioridade. É como se o mar vermelho abrisse, então todo o trânsito vai sendo conduzido, semáforos, todos os cruzamentos, para que essa ambulância chegue. Então, claro, que a gente fala, mas uma ambulância não, mas quando a gente pensa em desafogo de tráfego, então eu acho que isso é muito relevante porque afeta todo mundo. Todo mundo. Então esse é um exemplo de internet das coisas. Internet das coisas nada mais é quando você tem um dispositivo que ele tá captando informações, captando dados e está interligado com outro dispositivo, com outros sistemas, de modo que esse dado seja utilizado nesse ecossistema. A gente tem um que está muito famoso em casa, todo mundo usa e chama pela coleguinha lá, que vira amiga do dia a dia. Pois em algumas casas você vê que esse sistema ele acende a luz, abre o portão, muda a geladeira, liga o micro-ondas, então já consegue movimentar todos os equipamentos que são interligados, né, que são conectados à internet para fazer funcionar. Liga a televisão, ar-condicionado e tudo mais. Isso já é uma realidade no dia a dia das pessoas, né, Marcos? Há um bom tempo. E as pessoas hoje que trabalham com isso ainda encontram mercado? Você acha que é uma coisa que vai estagnar? Como que você vê o mercado de trabalho para quem... É muito amplo. Um exemplo interessante agora é que eu peguei domingo um carro no aeroporto, eu fiz a contratação do carro pelo aplicativo, eu cheguei até o lado do carro, sem falar com ninguém, cheguei ao lado do carro, pelo aplicativo, abre agora a porta, pelo Bluetooth, tem outro dispositivo lá dentro, abriu a porta do carro, eu entrei, peguei. Sem conversar com ninguém, contratei com meu cartão de crédito. Perfeito. Então, tem muitíssimo ainda para se explorar. Muitíssimo. Na área de medicina, na área de saúde, enfim. E não só nessa parte, porque às vezes quando a gente vai falar disso, o pessoal fica pensando, parece que é luxo, né? Exato. Não, tem muita coisa de necessidade primária, assim. E até pela questão da sustentabilidade, o ESG. Tem uma cidade aqui, eu queria até dar o destaque, porque eu tenho um carinho muito grande por essa cidade, que é Hortolândia. Gosto muito da cidade, e eles estão fazendo todo um processo agora de utilização das placas solares, para que a energia do próprio paço municipal seja gerada com energia renovável. Mas então, esse tipo de utilização, né, de tecnologias e tudo mais, ajuda não só como luxo, mas também para a gente ter uma estrutura de vida boa aí, né, Marco? Poxa, até que também a gente estava falando antes a questão da inteligência artificial, que agora tá um bololô de opiniões. Poxa, mas o quanto as tecnologias elas têm sempre muito mais agregado que a tirar, então e não para, assim, cresce. Mesmo a inteligência artificial que a gente vai falar agora, ela nada mais é do que uma evolução quase que natural de toda a parte técnica computacional. Perfeito. Né? Até para quem está assistindo, pega agora que agora é um momento importante da conversa. Não que não tenha sido os outros também, mas é o que todo mundo está falando, está conversando, todo mundo entra lá nas inteligências que estão disponíveis no mercado. Eu mesmo agora no meu celular, ela atende a chamada, conversa com a pessoa e me dá um briefing do que foi falado. Então, às vezes é um banco ligando, alguma coisa, ela consegue... O que é essa inteligência artificial? E o Marcos é um crítico, né, em relação a esse entusiasmo, esse envolvimento agora, né? Explica pra gente, então, o que seria essa inteligência artificial e como que ela vem sendo desenvolvida, o que você conhece dessa realidade, como que você vê isso no mercado aí, Marcos? Eu acho até interessante a gente conceituar, porque quando a gente fala de inteligência artificial, acho que a gente dá um pulo muito grande. Então, vamos voltar. Então, existe automatização, existe automação, existe inteligência artificial generativa, e aí, dentro da inteligência artificial, tem outras... Mas vamos parar, então, o que é automatização? Automatização, o melhor exemplo é assim, ventilador. Certo.
O ventilador, ele simplesmente você automatizou o quê? Em vez de você ficar abanando, é uma hélice que ela fica só fazendo a mesma coisa de forma automatizada. Certo. Isso é automatização. A automação já é a ideia do quê? De existir alguma inteligência. No sentido do quê? Por exemplo, um equipamento com automação, ar-condicionado. Legal. Por que ar-condicionado? Porque o ar-condicionado, ele tem dispositivos para você falar o seguinte, eu quero 24 graus. Então, na hora que chegar em 24 graus, ele vai desligar o motor, vai manter, enfim, ele toma ações de acordo com funções autônomas. Perfeito. Né? Então, aí o que vem a ser a inteligência? Né? Aliás, o Jean Piaget tem uma frase bem interessante sobre inteligência que ele fala, inteligência é o que você usa quando não sabe o que fazer. E é tão simples isso, porque a ideia de inteligência é o quê? Vamos pensar o próprio ar-condicionado. Ele pode usar inteligência artificial? Pode. Imagina que, de repente, o ar-condicionado, ele aprende que todos os dias, um determinado horário, você vai lá e desliga. O sensor dele está funcionando, você vai lá e desliga e depois de 15 minutos você liga novamente. Aí você repete esse padrão durante 5, 6 dias. Ele vai aprendendo. No 10º dia, ele mesmo faz. Então, é uma automação, não deixa de ser. Mas o que ele fez? Ele aprendeu, né, com a tua rotina, com o teu padrão e tomou a ação sozinho. Então, é aí que abre toda a discussão da inteligência. A inteligência é assim, poxa, mas aí nós estamos criando um negócio que, nossa, que não sei o quê. Então. Mas aqui teve aquele boom, né, das próprias redes sociais. A gente tem empresas aí que são os conglomerados proprietários de diversas redes sociais. A gente tem aí até o nosso canal de podcast no YouTube, que é também de uma empresa grande aí do mercado que trabalha com essa parte da inteligência, e a gente percebeu que eles estavam a todo momento captando o nosso comportamento e criando a inteligência em cima desse comportamento. A gente tem aquela imagem interessantíssima até de quando se fala de privacidade e tudo mais, o proprietário de uma das redes lá do Facebook, ele com o notebook dele com um esparadrapozinho colado, que até então isso mudou até a fabricação dos notebooks, que hoje já vem, né, já para fechar a câmera e tudo mais. Esse estudo e tudo mais, ele não tem um limite, né, Marcos? Porque se a gente parar para pensar, ou tem um teto, como que você vê isso? Você acha que a gente ainda está aquém dessa evolução na inteligência artificial, ou a gente ainda já evoluiu demais, estamos chegando no teto, não passa disso? Eu acho que limite nunca tem, né? No limite nunca tem. Quando eu falo que eu acho que existe um barulho muito grande, não é em relação, muito menos em relação ao limite da tecnologia, até porque a gente não sabe exatamente o que está sendo feito com essa tecnologia. A gente tem sinais de fumaça e sinais de fumaça que, na minha opinião, são bem discretos em relação a tudo que pode estar acontecendo. Agora, isso vai ser a chave que vai de verdade? Não acho. Nem para os negócios? Assim, por exemplo, eu acho para pegar informações, consumo e tudo mais. Isso já é feito há muito tempo. Então as pessoas falam, poxa, agora o pessoal vai saber o que eu consumo. Desculpa, as empresas já sabem há muito tempo. Nossa, vão descobrir o meu padrão de comportamento. Desculpa, as empresas de cartão de crédito já têm essa informação lá. Então, é nesse sentido agora. A potencialidade que realmente é perigoso, claro, mas como toda tecnologia é perigosa. Então, na verdade, não é a tecnologia que é perigosa, é o uso da tecnologia. A forma com que a gente utiliza, né? Quem é o ser humaninho que está atrás é que, então... Eu achei sensacional que tem algumas plataformas, até da própria Google, que trabalham com a inteligência artificial hoje em diversos setores. Então, sala de aula, resumo, achei sensacional isso, ata de reunião, em que você disponibiliza ali todas as informações que foram discutidas dentro da reunião, ele produz um resumo no e-mail ou cria um documento já prontinho para você poder enviar para um cliente, para os participantes. Então, a inteligência hoje ela já está sendo utilizada em diversos meios. Alguns até falam a respeito dos sistemas de telemarketing, que muitas empresas agora, na hora de você ligar e procurar uma assistência, não sei como que são seguros em relação a isso, mas
para uma televisão via satélite ou uma televisão que a gente compra aí os canais e tudo mais, preciso de uma informação, eu já converso automaticamente com essas inteligências artificiais, né? Sim. Então isso hoje... Não, eu gosto muito de uma visão, vendo uma entrevista do professor Luiz Felipe Pondé, e ele foi questionado exatamente sobre, e aí, agora vai explodir o planeta? Ele fala, a visão dele que eu compartilho também é que assim, como todas as outras tecnologias, vai se naturalizar o uso. Perfeito. Claro que, da mesma forma que alguém pode estar com o dedo em cima do botão de uma bomba nuclear agora, pode estar em cima do botão de alguma coisa que vai disparar robôs com inteligência artificial. Ou para formar opiniões, coisas do gênero também, tudo isso, né? Principalmente, Mas, de um modo geral, a tendência é que se naturalize como isso aqui naturalizou na nossa vida, né? E a gente também não está vendo o quanto tem aqui de inteligência há muito tempo já, né? Então, a visão minha, do Pondé que eu compartilho, é que vai haver uma naturalização. Claro, aí tem a questão de mercado de trabalho. Sim. Nossa, vai acabar com o mercado de trabalho. A gente sabe muito bem que os estados, os países, eles têm uma reguinha que na hora que precisar, eles vão começar a sobretaxar. Então, essa xícara é feita 100% de inteligência artificial. Vai ter um imposto. Exato. Então, existem mecanismos sociais para que você controle. Não, mas aí... Algumas coisas realmente estão fora do controle de todo mundo, né? Se tem meia dúzia de maluco agora com o dedo em cima do botão para explodir o planeta, a gente, no modo geral, eu acho que não tem grande apavoro. Claro, como todas as profissões, de tempos em tempos, elas precisam ou se reinventar ou... Os taxistas, isso, né? Os taxistas com relação aos aplicativos de transporte, foi aquele awake, não, que agora... O próprio telefone, né? O sistema de telefonia. Brincando aqui, eu lembro que na época meu pai vendeu uma linha telefônica para dar entrada num terreno. Trocar por carro. Exatamente, coisas que a gente fala, né? Hoje em dia, um chip de celular, quanto custa? Você tem acesso a linhas muito fácil. Então, você tem essa evolução tecnológica e os profissionais para trabalhar também precisam seguir essa evolução, né? Eu acho que esse é um ponto interessante. Que talvez até, se é possível uma dica que eu percebo muito, o diferencial do profissional, eu acho cada vez mais, em relação à capacidade dele de mudança, a flexibilidade de se adaptar ao ambiente, desde se adaptar a uma situação nova na empresa, a uma situação nova no mercado, porque não é só o funcionário, é o empresário, são os negócios, então... Tem mais que essas marcas que a gente conhece de celular que simplesmente desapareceram. Exato. Porque elas apostaram que não, né, não precisava mudar, que enfim. Então, se um conselho é possível, é no sentido de ser o mais flexível possível. Não, isso independente da área. Eu acho que, né, você pode falar melhor do que eu. Eu queria aproveitar esse gancho, porque nós temos um programa aqui que ele se chama FATD Skills. E quando a gente fala das skills, a gente está falando das habilidades. E tem as duas linhas de habilidades que hoje o mercado de trabalho precisa. Você que está assistindo, guarde isso. As soft skills e as hard skills. E quando o Marcos ele fala a respeito dos profissionais que fazem esse contato com o cliente, eu achei interessantíssimo isso. Porque às vezes fala assim, eu sou um profissional da área de tecnologia, eu não preciso me comunicar. Opa, tem espaço dentro desse mercado para você poder desenvolver. E essas habilidades sofisticadas, que seriam as soft skills, elas são habilidades comportamentais que ajudam você a se desenvolver independente do ambiente que você está inserido. Já as hard skills, que são habilidades técnicas, habilidades direcionadas, é essa linha que a gente está falando aqui. Olha, o que eu preciso conhecer da automação, da inteligência artificial, da parte de front-end, back-end, todas essas linguagens que são utilizadas na tecnologia, que aí você estrutura a sua cadeia de aprendizado para poder se tornar um bom profissional. Essa flexibilidade hoje ela é necessária. Não, eu diria que ela vai ser fatal. Ela vai ser divisor de água. Porque já é uma realidade, você fala até melhor do que eu, que os profissionais, as empresas, quem está no mercado, e pode ser empresa de médio porte, grande, se não se adequar, se não for flexível, fica atrás. E até de pequeno porte, né? Porque a gente tem esses aplicativos de alimento,
que vendem, né? Então eu tenho um restaurante, eu ingresso nessa plataforma, aí a porcentagem que me é cobrada em cima do produto que eu desenvolvo, praticamente ela se torna minha sócia. E aí alguns restaurantes, alguns pequenos empreendedores estão criando alternativas para isso. Eu lembro que há 20 anos atrás, isso a gente está falando, nós estamos em 2024, nós estamos falando em 2004, 2005, uma grande comunidade do Rio de Janeiro começou a se organizar para receber correio. Então, por exemplo, aqui é uma comunidade, não entra os produtos, tal. Existe uma resistência das empresas em subir, tal. O que eles fizeram? Criaram um organismo interno dessa comunidade, onde pessoas que estavam desempregadas, então cada morador estava ali disponibilizando que fosse R$5, eu acho que era até esse o valor na época. Eles deixavam esses R$5 para a associação de moradores, a associação de moradores contratava uma pessoa que ele descia, pegava esses pacotes e saía distribuindo, criava os sistemas de ruas e tudo mais. Então, isso é inovação dentro da dificuldade. O pequeno empreendedor, ele também tem que pensar em tecnologia. Tem que pensar. Não tem como ele estar fora do... Não tem mais espaço para dinossauro. Tem que correr atrás, tem que inovar, né, Marcos? E aí, até entrando um pouquinho nessa questão a gente já falou da Trival, mas, por exemplo, eu que sou um empresário e estou com uma empresa com 300 colaboradores, o que a Trival pode me oferecer como inovação? Então você fala assim, olha, eu consigo contribuir com vocês nesse sentido. Para quem está assistindo compreender também, poder entrar em contato depois com a Trival, saber o que ela faz. Olha, a Trival, ela não trabalha só com desenvolvimento para o segmento de seguro. Então, é muito vasto o que eu chamo de ecossistema de seguro. Perfeito. Então, praticamente toda empresa, de alguma forma, poxa, se você tem 300 funcionários, com certeza a Trival consegue abrir uma conversa para ver, 300 funcionários, vamos até fazer um estudo, quais seguros vocês têm aí, né? Hoje o mercado já oferece pacotes junto com o seguro de vida obrigatório, pacotes de assistência bem bacanas, às vezes uma assistência psicólogo, uma assistência nutrição, enfim, várias assistências bem bacanas, com preço, poxa, super acessível e de uso realmente... Porque às vezes fica aquela história assim, poxa, mas seguro de vida, todo mundo nunca espera... Não quer usar, mas tem que ter. Né? Mas justamente agora, as empresas, as seguradoras, elas estão montando justamente esses combinados justamente para tornar atrativo e realmente oferecer algo de uso prático, não só quando a pessoa precisar de um acidente ou morrer, mas durante a vida. Então, isso é um negócio bacana que qualquer empresa, independente do tamanho, 300, 10... a Trival está à disposição para bater um papo, fazer isso tudo sem compromisso nenhum. Então vocês conseguem fazer esse desenho junto com a empresa para ver as possibilidades. Exatamente. Isso é uma inovação interessante, pessoal, porque como eu falei, a empresa ela pode ser de pequeno porte, mas o pensamento não pode ser pequeno. Exato. Porque se ele é pequeno, ele acaba sendo limitado e não ajuda você a crescer, a buscar o crescimento que você deseja no mercado. A Trival ela não só oferece o pacote de serviço, mas se eu sou leigo nesse assunto, você me ajuda a desenhar isso até para a minha empresa. Sim, mesmo até porque a gente também é uma corretora de seguro, né? Então a gente consegue inclusive fazer esse atendimento como corretora. Então você fala, poxa, né? Tu acha, meu seguro aqui, não sei, tem um galpão, poxa, eu queria fazer um seguro. Às vezes fazer um estudo, porque às vezes as empresas, principalmente de pequeno porte, acham que vai ser... Tem ainda uma ideia que às vezes segura, poxa, é um negócio caro, que não. Hoje a discussão agora pós Rio Grande do Sul, né, Marcos? Porque Rio Grande do Sul acho que foi um divisor de águas aqui, né? Uma tragédia, algo que fica no marco da história do Brasil, infelizmente. A gente tem toda a solidariedade em relação aos moradores de lá, mas nos traz a reflexão, né? Olha, eu sou um pequeno empreendedor, tenho um barracão, preciso ter seguro? Olha aí, né? Os meus produtos que vão ser transportados dentro do próprio país ou muitas vezes vão ser exportados, precisam de seguro. Exato, essa transporte, e às vezes maquinário, e às vezes você fala, poxa, mas eu vou fazer seguro, eu tenho... Não, às vezes você pode fazer, você escolher o maquinário que você quer fazer seguro, enfim, você realmente fala, poxa, tenho 10 máquinas, mas as mais importantes são essas 3, a gente vai, faz um estudo, poxa, então, né, poxa, mas eu tenho 3, 4 funcionários, poxa, mas tá bom, mas dá para fazer muita coisa, às vezes está gastando demais, a gente faz, né, uma readequação, fala, olha, não tem necessidade, enfim. Perfeito. É uma consultoria realmente para ver como que a gente pode, enfim,
melhorar. Melhorar, né? Exato. E perfeito. E até uma coisa interessante, a gente conversava isso com o Reginaldo Rocha na semana passada, que a mudança de mentalidade é um paradigma ainda, né, Marcos? Muito. Às vezes, quando a gente fala de treinamento, quando eu vou nas empresas para poder oferecer o serviço da FATD Consultoria, eu falo, olha, treinamento nunca entra na sua planilha de custo, ele tem que entrar na sua planilha de investimento. Então, você investe no treinamento dos seus colaboradores, esse treinamento ele tem que ter o retorno do investimento, o ROI, que todo mundo fala, né? Esse retorno do investimento, ele só é sentido ou perceptível quando você consegue tabular, calcular. Isso é mudança de mentalidade. E isso que o Marcos está oferecendo aqui também necessita de uma mudança de mentalidade. Se o cara ficar pensando pequeno, né, Marcos? Você sabe que eu anotei um dos pontos aqui que eu acho muito interessante essa questão de indicadores. Como eu trabalhei lá atrás, porque eu te falo, olha a base, 20 anos atrás, e aquela realidade de chão de fábrica que eu trabalhei, eu prestava serviço, desenvolvia sistema para empresas grandes, de grande porte, multinacionais, e você percebe, eu não sei no mundo como é, mas no Brasil que a indústria média e grande porte, a questão de indicadores, ela já está há muito tempo consolidada, então ela sabe exatamente a produtividade dela, os indicadores, os KPIs, ela tem ali, então aquilo, se questão de meia hora aquilo sair, ela já toma ação, e quando você vem pro pequeno empresário, mas principalmente aquele que está no varejo, enfim, o KPI dele é assim, é saldo de conta bancária e quanto eu vendi. Exato. Então, e aí ele acha porque vendeu muito, e isso vale também para a seguradora, enfim, vale para, porque meu saldo bancário, não, porque de repente é melhor você, aquela velha história, melhor você fazer menos venda, mas com mais segurança, com margem de lucro. E aí é indicador. O quanto tem. Isso é um espaço que eu vejo gigante na pequena e média empresa, até no micro, pequeno, até no médio, dessa questão de implantar indicadores, criar essa cultura, porque a gente ainda, o brasileiro de modo geral, ele ainda. Não, porque isso é o que importa para eu ter no final do mês. Sim, claro que importa, mas para você chegar cada vez mais, né, ter um montante maior, você precisa ter controle do que está acontecendo. Quando você olhou o saldo, já aconteceu tudo. Exato. Aí você pode olhar para frente, mas ali não adianta. Então é esse trabalho que eu acho que é sensacional. Essa mudança de mentalidade. A gente falava muito sobre isso na semana passada também. E aí, Marcos, até recentemente, entrando agora numa parte mais tranquila aqui também, a gente já está indo até para os nossos minutos finais aí, mas você teve uma experiência agora recente fora do Brasil, esteve aí viajando, passeando. Onde você foi? Conta um pouquinho pra gente como que foi esse momento e o que você viu de diferente lá. Bacana. Eu fui para o Uruguai e eu fui a passeio, fui com a minha namorada e eu fui a passeio, mas fui também para fazer o procedimento de residência permanente, porque os países do Mercosul, eles têm um acordo de que qualquer cidadão ali do Mercosul, ele pode, então o brasileiro ele pode a qualquer momento pedir a residência permanente no Uruguai, o uruguaio pode pedir. Para que isso? No meu caso, para facilitar a abertura de empresa no Uruguai, para também começar a expandir negócios para lá, enfim, levar o conhecimento que a gente tem. É um país espetacular, quem tiver a oportunidade conheça. Eu fui agora numa época de frio, mas por mais que tivesse, né, e a gente tem esse pequeno detalhe da gente... aqui também que ajuda, você falou do Pondé, mesmo corte de cabelo. Mesmo corte, mas vale muito, é um povo muito educado, é um país muito desenvolvido, a experiência lá foi de top em todos os sentidos, da estrutura, segurança, estava comentando com você antes, né, como pode um país tão próximo, né, nós somos vizinhos, fronteira. Como pode você botar o pé num país e assim, lá eles já não falam mais a questão de violência. Legal. Conversando, eles falam, olha, furto, até tem alguma coisa, mas violência a gente já não sabe mais o que é aqui. Olha, imagina escutar isso. Naturalmente é uma visão aí que a gente tá, né, é o que a gente até brincava, né, que o Brasil ele é um país continental, né, e a estrutura geográfica nossa, ela facilita para você ter diversos Brasis dentro do Brasil, né, então você tem o Brasil no Sul, o Brasil no Sudeste e tal, mas esse choque cultural, ele é muito gostoso, né, Marcos? Sim. Porque as pessoas falam assim, vamos viajar, façam viagens a lazer, mas façam também com um olhar cultural, porque isso amplia a sua capacidade de mentalizar até propostas para o seu trabalho, propostas para a sua vida, projetos de vida. Eu brinco muito com os consultores aqui na FATD, que eu falo, qual que é o seu plano? Não é só receber o recurso no final do mês, mas o
que você vai fazer com isso? Então, o Uruguai é um lugar que você indica aí pra gente, né, Marcos? Você tocou num ponto muito importante, até pra gente voltar à questão de formação, o quanto abre realmente a cabeça. Às vezes fala assim, dá a impressão, é da boca para fora. Não, você volta olhando para tudo de forma diferente. Legal. Né? E a mesma coisa quando você estuda qualquer coisa. Eu falo muito com o pessoal que trabalha comigo, fala, gente, estudem. Não importa se é da área ou não, estuda. Ah, mas poxa, eu sempre tive vontade de fazer um curso de gastronomia. Faça, cara, faça. Eu fiz o mestrado Stricto Sensu Educação. Todo mundo falou, cara, mas o que você foi fazer? Na época eu falei, eu ia fazer porque de repente eu dei aula em faculdade durante 1 ano e meio. E, muito bacana. Mas o quanto esse mestrado Stricto Sensu em Educação, na área de tecnologia, mas de educação, o quanto abriu a minha cabeça, inclusive para a minha área. Então, essa é outra coisa, assim, de modo geral, estudem. E o que você falou do skills, sensacional. Vale a pena, né? Entendeu? Se a gente pudesse entrar na cabeça de cada empresário, de cada pessoa, falar, estuda só 1 horinha por dia, meia horinha. Valeria muito a pena. Faz toda a diferença. Eu até queria citar para vocês, a gente tem um canal no Spotify e em outras plataformas também de áudio. E a gente tem capítulos também de podcast em áudio para falar sobre diversos temas. Tem um episódio lá bem interessante com a nossa consultora Larissa Rodrigues, em que ela fala do profissional T-shaped, ou o profissional em formato de T. E o que seria esse profissional em formato de T, Marco? É o profissional que ele tem diversas áreas de conhecimento e em uma delas ele se aprofunda. Ele busca um pouco mais de conhecimento nessa área, mas ele não ignora as outras áreas. Às vezes você pega um profissional do direito, legal, mas é interessante ele conhecer o TI, é legal conhecer a parte financeira, a parte de marketing. Ele vai conhecer diversas linhas para ele poder atuar bem dentro da área pela qual ele tem ali a especialização, aquilo que ele tem como foco. E até conversando um pouquinho nessa linha, por isso que a gente está trazendo diversos convidados, o Marcos apresenta um pouco desse profissional de shape, um profissional que conhece um pouco de diversas áreas e tem aí a sua área específica, né? Exato. Perfeito. Ô Marcos, bate-papo aqui para o pessoal que está assistindo e que está gostando. Eu queria já agradecer, né, o seu tempo, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. O Marcos, eu brinco que são clientes bons que permanecem, né? A gente teve um trabalho junto em uma determinada empresa, continuamos aí com essa parceria. E pessoal que teve interesse em conhecer a Trival, como que eles podem entrar em contato com você? Porque daí a gente põe até na edição aí, deixa seus contatos pra gente. Pode, inclusive, passar no meu e-mail direto, marcos@trival.com.br. Perfeito. Tá? E fiquem à vontade, mesmo o pessoal, às vezes, que quer, eu queria bater um papo pra pegar uma dica, tô 100% aberto. Como eu falei, eu sempre trabalhei com o pessoal jovem, já formei. Esses dias eu peguei para contar, Felipe, eu pedi pro meu sócio, ele passa a relação de todo mundo. Deu em torno de 150 jovens aqui que a gente contratou. Foi o primeiro trabalho, se formou com a gente, foi pro mercado, bateu asa. Poxa, isso foi até um número que eu assustei. Falei, cara, parece que foi ontem, né? Então, 100% aberto, quem tiver alguma dúvida, quer sugestão, dica, 100% à disposição. E assim, o cara que quer também conhecer um pouco dessa carreira, pode tirar dúvida com você. Quiser pegar essa parte de consultoria, essa parte dos seguros, eu acho bem interessante. E o Marcos em si, né, Marcos? Porque a sua história de vida ela é bem interessante. Sua visão de mundo também é muito interessante. Tem alguma dica de filme, série, alguma coisa que você fala assim, pessoal, vai pra conhecer esse aqui. Eu sempre peço pros convidados, porque é alguma coisa fora dessa parte mais técnica, mas é uma ideia assim, se o cara quiser ler alguma coisa, tem algum livro que você indica? Então tem vários. O que me vem à mente, que eu gosto demais, que eu já reli várias vezes, é um livro, até anotei, que chama Abundância, do Peter Diamandis. Ele fala abundância, eu não lembro o subtítulo, mas ele basicamente ele tem uma leitura assim, do quanto as evoluções tecnológicas, a humanidade ela vem evoluindo para a abundância. Então, porque a gente vive às vezes num contexto, porque, claro, a gente sabe que existem problemas e de fato eles estão aí na nossa cara, mas a gente dá passos largos a superar esses problemas. Então, é um livro que eu recomendo demais, que eu já li várias vezes, que é muito bacana, muito bacana. Uma reflexão, então. Depois a gente vai deixar o link aqui para vocês poderem, quem tiver interesse nesse livro, poder adquirir o livro também. Tem filme, série, alguma coisa aí do ócio, para falar assim, todo o meu ócio, eu gostaria de... Cara, de filme... um bacana é sobre a bomba atômica, que fala
tanto esse que ganhou o Oscar, Oppenheimer, mas também um documentário filme oh meu Deus, esqueci o autor não, que participou que usaram a teoria dele para construir a bomba, do Einstein. Que fala, esses são 2 filmes bacaníssimas porque é uma história, toda a história da bomba atômica, também é um assunto que me interessa muito, a questão dessa parte da física, da fissão nuclear, enfim. São 2 filmes que eu... Interessantes. Oppenheimer você achou bacana, gostou também? Mas o do Einstein eu acho que até é mais interessante, porque realmente vai mostrando, na época da guerra, como que foi, né, a relação dele com a guerra e depois com a bomba. O comportamento deles ali, a mentalidade. Interessante, viu, pessoal? Porque às vezes a gente romantiza algumas características e não dá para romantizar tudo, mas algumas formas de pensar, elas são interessantes até pra gente poder criar a nossa forma e entender o que tá acontecendo agora, né? É muito interessante você, um pouquinho que você bebe da fonte, assim, por mais que seja uma representação, mas de repente você, né, vê a trajetória do Einstein, o perrengue que ele passou, e era jogado pra lá e pra cá, esconderam ele. Vou aproveitar uma pergunta, Marco, porque não tá no nosso roteiro agora, eu vou pegar você de surpresa. Mas tem alguém lá na sua juventude que você pegou como inspiração para desenvolver a sua vida profissional? Porque uma das coisas que nós estávamos conversando até com educadores, há uns 2 meses atrás, a gente falou, olha, a falta que existe hoje das referências. Sim. Então, por exemplo, na juventude, a minha juventude, por exemplo, eu fui um jovem muito militante. Quem me conhece sabe que eu sempre discuti política, conversei sobre diversas coisas. Então, na minha época eu tinha Mandela, que era uma pessoa que eu admirava demais, conhecia a história, Martin Luther King, entre outros líderes, né? E tem o Paulo Roberto dos Santos, que é meu pai, que eu falo que esse pra mim é uma inspiração de vida aí, que eu fui seguindo e até hoje colho os ensinamentos. Teve alguém que você pegou como ensinamento lá atrás e falou, isso aqui pra mim é uma referência? Não tem jeito. Sabe que eu tive um professor no mestrado? Pô, é impressionante como sempre quando eu pego as coisas valiosas eu volto pro mestrado. E ele, engraçado que ele falou assim, um dia ele lendo um trabalho meu, ele falou, cara, você escreve bem, né? Eu falei, não sei. Ele falou, você escreve bem. Aí ele falou, Marcos Francisco Martins. Poxa, uma das melhores pessoas que eu já conheci na vida. Ele foi um dos caras que me ensinou muito. E ele falou, cara... ele falando lendo assim, você tem capital cultural. E continuou lendo, eu falei, capital cultural? Eu falei, não, poxa, que tá vendo? Tua mãe, poxa, se formou, né, não vem de família pobre, se formou, tá nas 2 faculdades, teu pai, pô, você tem capital cultural, cara. Eu falei, caralho, eu até arrepio. Exato, já conseguiu trazer pra você uma visão até de uma zona de privilégio, uma visão ali, falou, poxa, isso aqui pra mim e esse cara ficou pra você como uma referência. Ele falou isso, falei, pô, é verdade, né? Falei, caramba, né? Não tinha. Olha só, ele fez uma leitura ali, mas ele fez uma leitura até assim, não, você tem capital cultural, então, tipo. Vamos lá. Falei, pô, aí você vê que faz tudo sentido, assim, né? Você pega a soma das trajetórias do pai e da mãe, acaba formando a gente e aí. Exato. Perfeito. Marcos, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, aceitar o nosso convite aí. Obrigado por compartilhar com a gente essas ideias. A gente brinca que a gente tem um roteiro, mas o nosso bate-papo aqui, ele sai do roteiro, né? Você viu que foi justamente isso. A gente vai para eu trouxe umas anotações aqui, né? A ideia é justamente isso. Para quem puder assistir, ter um pouco do que é essa base da FATD. Nós temos uma base aqui na empresa focada na filosofia existencialista. Então a gente gosta muito das premissas de Sartre, uma base que ele coloca pra gente, que a gente gosta muito, que é o homem é aquilo que faz. O papel aceita tudo, o discurso aceita tudo, mas o comportamento pode olhar que você vai ver se as ações não refletem aquilo que realmente está no pensamento. E a gente tem trazido pessoas que fazem isso, né? Que estão aí na prática, no dia a dia. Conheci o Marco justamente nesse momento empregando jovens, trabalhando com jovens. Então, essa é a ideia da FATD. A cada semana trazer um convidado para a gente discutir ideias e ir ampliando talvez o nosso capital cultural. Para que a gente consiga cada vez mais ter uns insights valiosos. Então, obrigado pelo seu tempo, viu, Marcos? Eu que agradeço. E pessoal que está assistindo, obrigado por estar aqui com a gente. Acompanhe os próximos episódios, cada semana sai um convidado novo e é muito bom. Deixe seu comentário, se tiver alguma sugestão de tema. A Graziele Lima deixou uma sugestão de tema para a gente falar sobre as emoções. Nós vamos trazer também, viu, Grazi? Obrigado pelo comentário. Então, fiquem à vontade para estar com a gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.